Olha aí o cliente da vez, Itália. E já com a nossa carga de retorno. Olha aí, chegamos aqui no nosso último cliente, já com a carga de retorno. Consegui tomar uma ducha. Já vou pro caminhão aguardar aí para chamarem a gente para descarregar. Essa é a terceira parte da viagem. Em resumo de tudo que aconteceu, essa viagem ela foi bem cansativa, bem estressante. Correu tudo bem no final, mas a gente teve um trabalho ou outro aí que foi complicado de se fazer. Por exemplo, no início da viagem, o sobreaquecimento do caminhão. Logo depois a gente perdeu aí 2 cargas, uma para Holanda, outra para Polônia. Depois, quando a gente estava na Romênia, uma parte da nossa carga ela foi rejeitada pelo cliente, então a gente teve que voltar com essa carga. Pelo caminho nós fomos parados pela polícia e passamos pela balança, ou a báscula, como eles dizem aqui. E essa carga ela estava com sobrepeso na parte dianteira. E nós ficamos retidos e a polícia disse que a gente tinha que tirar aquele sobrepeso e dividir aquilo entre todo o baú do caminhão. Só que aquilo era num pátio, não tinha um armazém, não tinha um carrinho hidráulico, não tinha nada. Então nós tivemos que fazer aquilo tudo à mão, dividir todas as caixas, tirar todas as paletes. A gente foi indo assim até o final do caminhão, tiramos aquelas paletes, montamos ela à frente, colocamos ali. Depois que a gente fez esse retrabalho na báscula de paletizar as caixas, nós estávamos voltando. Paramos para fazer a pausa, a gente estava exausto. Quando a gente acordou, o pneu do caminhão vazio, murcho. Tivemos que trocar. Difícil para trocar, porque como ele já estava murcho, já estava zerado mesmo, a gente não conseguia encaixar o macaco ali. A gente não conseguia encaixar o macaco quando ele teria que ficar ali para subir o caminhão. A gente teve a sorte que 2 romenos ali viu que a gente estava com dificuldade, foram lá, nos ajudaram. Passado isso, a gente seguiu para o cliente na Itália. E aquela carga ela foi mandada para um outro cliente que já é preparado para tratar dessas cargas que são rejeitadas. Chegamos nesse último cliente, a carga estava toda tombada. A gente teve que novamente fazer aquilo, remontar caixa por caixa nos paletes. Deu tudo bem, foi tranquilo. Depois disso, como a gente rodou muito, a gente acabou meio que ficando com pouco combustível. Quando a gente fica com pouco combustível, a gente tem os locais apropriados, os locais corretos para fazer o abastecimento, que são as AS24. Tudo era muito longe, tem um limite de valor que você pode estar fazendo o abastecimento, assim. Então, até nisso a gente teve dificuldade. Mas, no dia de hoje, às 4 da manhã, a gente já chegou aqui na base de Vila Malha. Estamos carregados com a nossa carga de retorno. Essa carga nós vamos descer para Sevilha, que é no sul da Espanha. Depois a gente ainda não sabe se a gente vai subir com alguma outra carga. A gente já consegue ir direto para casa. Chegamos ontem, veículo abastecido, 100%. Tá tudo correto agora com o caminhão. E assim, acabou os problemas, finalizou, tudo ok. Eu até brinquei com o meu primeiro motorista aqui. Eu falo, olha, se fosse a minha primeira viagem, eu de certeza que eu teria desistido. Porque foi muita coisa assim acontecendo tudo ao mesmo tempo e a gente ficava assim, caramba, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então assim, foi uma viagem muito desgastante, muito pesada mesmo. A gente tem que estar preparado para isso, porque a gente sempre está vendo aqui os vídeos e a gente acaba achando que é tudo mil maravilhas e não é, também tem os seus perrengues. E nessa viagem eu provei dos perrengues, mas assim, foi tudo de uma só vez. Gosto de pensar pelo lado positivo, que isso vai me trazer experiência para que quando eu estiver trabalhando como primeiro motorista ou quando eu estiver trabalhando sozinho, nesse caso eu já sei como me desenrascar. Foi bom por esse lado, mas foi mal porque o desgaste foi grande. Como prometido, no último vídeo que eu falei sobre ordenado, se você não viu, eu vou deixar ele aqui no card, também no link aqui da descrição, ou procura lá no canal, você vai encontrar esse vídeo onde eu falo o real salário que um segundo motorista ganha aqui. E lá eu disse que nesse vídeo eu ia falar sobre o CAN. Como eu fiz esse CAN, qual foi o valor e qual o método eu usei para estudar. Pessoal, esse CAN foi por indicação da própria escola de condução. E a empresa que eu escolhi contratar foi o grupo IFT. Eu fiz na modalidade online, para mim era a que melhor se encaixava no momento. E assim, não que eu ache de todo bom, mas eu não gostei muito assim pelo fato de você estudar online. Eu achei que eu não estava absorvendo ali
conteúdo. Então eu criei um método ali de estudo que me ajudou. Eu vou passar essa dica aqui para vocês. O valor desse CAM. O valor ficou 820 euros. E eu fiz parcelado em 2 vezes. São 140 horas, levou ali 2 meses e meio mais ou menos. E com as aulas. E logo no final das aulas eles já agendaram o exame. Acho que o exame foi para 2 semanas depois que acabou as aulas. Antes de eu te passar a dica, se você chegou aqui nessa parte do vídeo, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever, compartilhar ele para uma pessoa que está pensando em fazer o CAM, pedir para me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo também. Tudo que acontece aqui na estrada, eu já posto lá no Instagram primeiro, então você vai ficar sabendo primeiro por lá do que aqui. Basicamente, o que eu fiz? Qual é o método que eu usei que eu vou te passar que talvez para você também vale a pena. Como eram as aulas online, eu estava fazendo ali as aulas com o uso de um computador, um notebook. E eu colocava ali as aulas, quando estava tendo as aulas, e o tema da aula, por exemplo, era tacógrafos, por exemplo, ali a matéria naquele dia. O que eu fazia? O formador estava ali explicando as matérias e tudo mais, o conteúdo. E para que eu absorvesse aquele conteúdo, a própria plataforma do site tem ali os simulados de exame. Então o que eu fazia? Numa aba paralela, eu abria o simulado de exame daquela matéria que estava sendo falada no dia. Enquanto ele ia fazendo a aula, eu ia fazendo os simulados dentro do tema que ele ia fazendo. E eu fiz isso com todas as matérias. Prestava atenção na aula, o que tinha de prestar, mas ia ali, respondia 2, 3 perguntas. Voltava, prestava atenção ali, respondia 2 ou 3 perguntas. E foi o que eu fiz. Todo dia eu fazia o simulado geral. Foi o que eu fiz. Todo santo dia ali, uma vez por dia ao mínimo, eu fazia o simulado. Na véspera, eu fiz várias vezes o simulado. E no dia antes de sair de casa, eu abri o computador com toda a calma, com toda a paciência do mundo, ali faltando umas 2 horas e meia antes do exame, fiz o último simulado. E assim, por ironia do destino, todas as questões que apareceram no último simulado que eu fiz foram as questões que apareceram no exame. Assim, tipo, eu olhava ali e falava, caramba, eu acabei de ver essa questão em casa. Ia para a próxima, eu acabei de ver essa questão também. E assim, eu fui aprovado com excelência naquilo. 60 perguntas, você pode errar até 27, ou seja, você pode errar praticamente a metade do exame. E eu errei só 3, cara. Eu errei só 3. E é normal ali você errar até umas 20. Cara, se eu errasse 20 eu já ia estar contente, eu fui aprovado. Mas errar só 3 é melhor ainda. Sinal de que o que eu fiz, o que eu estudei, deu certo. Indico a vocês fazerem isso também. Tenta esse método aí que muito provavelmente vai dar certo para vocês. Não sei se na altura que você for fazer o exame você vai ter ali um auxílio de computador para você fazer, ou se vai ser só com o celular. Mas se for só com o celular, tenta arrumar pelo menos um celular ali para você ficar vendo as aulas pelo celular, pela tela do celular, e no outro celular você fazendo o exame. Que assim, eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você também vai ser aprovado. Não é um bicho de 7 cabeças. É fácil o exame e tudo mais. Você só tem que estar habituado aí às pegadinhas da língua portuguesa. A gente já é acostumado com isso no português brasileiro, só que a gente ainda não está acostumado com isso no português de Portugal. E não é pegadinha que chama, é ratoeira que eles chamam. E tem muito disso, tem muito disso. Às vezes ali tem uma pergunta que as 3 respostas ali, as 3 ou 4 alternativas ali estão corretas. Mas você tem que saber qual alternativa correta é que o exame quer que você assinale, entendeu? Tem umas pegadinhas assim, coisa boba, que vai te fazer errar 1 ou 2 questões aí. Mas se você fizer esse método, aplicar certinho, olha, vai passar tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, se algo não ficou claro aqui no vídeo e você está com essa dúvida, não tem problema, vai aqui no comentário, comenta aqui qual que é a sua dúvida, eu venho aqui e respondo, eu faço questão de responder todos os comentários. E às vezes a sua dúvida ela também pode ser uma dúvida de uma outra pessoa. Você deixando aqui, a pessoa pode olhar ali nos comentários ali também e sanar a dúvida dela. E assim acaba que todo mundo se ajuda. E pessoal, o vídeo hoje um pouco mais curto, mas ele já vai ficando por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço.